Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de tag. Vou falar sobre a tag acumulador de livros criado pela Beatriz Paludetto. Então o link do vídeo original está aqui na descrição, que você pode acessá-lo após assistir esse vídeo. Então vamos para mais um dia de tag. Eu gosto de tag por quê? Porque a gente sai um pouco daqueles livros que eu venho falando, né? Que eu tô lendo em vlog, livros de leituras do mês, TBR, que meio que segue a mesma linha. Tag a gente pode mais abstrair, né? Então a gente pode pegar livros que eu li faz bastante tempo, livros que você não sabia que eu tinha lido, histórias dos livros. Então eu peguei essa tag de acumulador de livro para vocês hoje. Então vamos lá, são 7 tópicos. O primeiro é acumulador. Qual livro você deveria se livrar, mas por alguma razão não consegue? E teve uma época que eu reformulei minha estante, né? Tipo, eu doei um monte de livro, eu falei, tô me mudando, eu não quero ficar levando uma cacetada de livro, isso foi antes do canal, inclusive. Inclusive, por isso que quando eu comecei o canal, se você for ver meus primeiros vídeos, meu cenário era uma escrivaninha com um bolo pequeno de livro. E agora eu vou reconstruir essa estante. Só que teve uma trilogia que eu falei, eu não vou conseguir jogar essa aqui, não vou levar essa embora, que é a trilogia da Passagem, escrita por Justin Cronin. Inclusive não é nem mais essa edição, né? Eu acho que é outra. Que consiste em A Passagem, Os 12 e Cidade dos Espelhos, se eu não me engano. Qual que é a história, né? A história é... A gente tem lá nos Estados Unidos o exército americano, ele tem um facility, né? um lugar secreto onde eles testam um vírus que eles encontraram ali na Colômbia, se eu não me engano, na Venezuela, não lembro. Um vírus de roedor aéreo, então de morcego, e eles estão testando em criminosos que são condenados à morte. Então, a proposta deles é a seguinte, a gente tem esse vírus, a gente vai tentar colocar nesses prisioneiros, esses prisioneiros vão mostrar pra gente, vão adquirir poderes, o que eles vão fazer, e aí a gente consegue atribuir aos nossos soldados e a gente faz super exércitos. Acontece que, é a cara da cagada, né? Acontece que os prisioneiros, os caras que são ruins mesmo, que fizeram crime hediondo, que vão morrer na cadeia elétrica e tal, acabam ficando mesmo super fortes e adquirindo características vampirescas, inclusive telepatia. E aí, mano, ele consegue sair, eles conseguem fugir e aí é o caos generalizado. Só que aí essa é a premissa da história, esse é o começo da história, e aí depois a gente pula 100 anos e a gente começa numa colônia em que as pessoas já sobreviveram ao que aconteceu, né? Então todo mundo que esses prisioneiros vampirescos mordia, virava meio que undead, né? Aqueles meio zumbis vampiros. E teve pessoas que começaram a se juntar e começaram a montar colônias durante todos esses 100 anos, colônias ali pelos Estados Unidos. E aí a história começa de novo, né? Porque tem a primeira história é essa daí dos prisioneiros e a segunda história é a da colônia. E aí a gente acompanha ver como que eles vivem nessa colônia, o que está acontecendo nessa colônia, como é que eles conseguem... o que eles fazem no muro para conseguir espantar esses zumbis vampiros. Só que aí, né, a tecnologia começa a dar problema, e aí eles têm que se virar. E aí, isso é tudo no primeiro livro, e depois eles têm que... Entra em jornada, a gente acompanha vários personagens, e é uma história muito rica, muito legal, que, tipo, a gente me deixa meio... que fez os personagens virar meio parte minha, assim, sabe? Então eu gosto de lembrar deles, eu gosto de ver, puta, legal, essa série eu li, foi muito legal essa trilogia, eu gosto de recomendar essa trilogia, então tem muita gente aí que fala, pô, Felipe, eu li a passagem que você fez um vídeo sobre, e, nossa, eu amei, puta que pariu, que da hora. E, tipo, eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque realmente é uma série que eu gosto muito, a série da Passagem. 2, colecionador compulsivo. Qual edição de livro você sonha em ter? E ano passado, não sei, no final do ano passado, ou no começo desse ano, acho que foi no final do ano passado,
O Brandon Sanderson, que é um autor super versátil, né? Ele é mais conhecido por fantasia, então aqui tem um dos livros do Mistborn, também tem Skyward, tem Coração de Aço. Então ele é bem versátil, né? Ele escreve fantasia, ele escreve ficção científica, ele escreve distopia, mas ele é onde ele põe mais esforços de seu trabalho em fantasia. E ano passado, no final do ano passado, ele fez uma Kickstarter, que é meio que um catarse nosso, porque Way of Kings, que é o primeiro livro da série Stormlight Archives, que ele escreveu, que está escrevendo ainda, só tem 4 livros por enquanto, ele planeja 10, só que fez 10 anos desse primeiro livro, chamado Way of Kings. E aí ele fez esse Kickstarter para poder relançar uma nova edição de livro, que é com uma envoltura de... Envoltura? Existe essa palavra? Que ao redor desse livro ele tem uma capa de couro. E, nossa, é lindíssimo. Ele é meio azul, assim, com dourado. Tem uma espada na frente. Vocês devem estar vendo aí, porque eu vou pôr no vídeo. Mas é muito da hora. É muito bonito mesmo. E ele adora fazer isso, né? Então, ele fez isso com Mistborn, ele fez isso com Elantris. E são capas lindas. E é engraçado que ele estava buscando com esse Kickstarter $250 mil. Ele fechou com quase 7 milhões. Ele é muito forte, né? Então essa é uma edição que eu queria muito, que eu quero muito e eu sonho em ter. Talvez eu compre lá fora, caso eu vá para os Estados Unidos. Caos Confortável. Qual foi o livro mais acolhedor? E eu acredito que um dos livros mais acolhedores dos últimos tempos para mim foi O Crepúsculo e a Aurora, escrito por Ken Follett. E aí você pergunta por quê? Eu te respondo por quê. É porque o Crepúsculo e a Aurora é o 4º livro escrito pelo Ken Follett da série ali de Kingsbridge. Então ele começou com Pilares da Terra, depois ele escreveu Mundo Sem Fim e depois Coluna de Fogo. E aí ele escreveu O Crepúsculo e a Aurora. Entretanto, O Crepúsculo e a Aurora é o primeiro que se passa cronologicamente. Então, na ordem certa, cronológica, seria O Crepúsculo e a Aurora, Pilares da Terra, Mundo Sem Fim, Coluna de Fogo. E foi uma leitura muito acolhida, por quê? Porque Ken Follett é um autor que eu já li muito, e já estava há bastante tempo sem lê-lo. Então, quando ele lançou um livro, eu falei, nossa, que legal, eu quero voltar a ler uma escrita que eu já conheço, uma escrita que eu me sinto próximo, que eu já, né, experimentei bastante na minha vida. E ainda era de Kingsbridge, então era uma leitura que ele abordava as mesmas regiões e ele dava um monte de indícios que a gente via nos outros livros. Então, além de ser a escrita envolvente de uma forma que eu estou acostumado, ele fala sobre lugares que eu também já li bastante nos outros livros. Então, é acolhedor porque trouxe bastante familiaridade, tanto na escrita quanto em lugar e tema sobre o livro mesmo em si. Próximo. Nostalgia. Qual a história interessante que você teve com algum livro que tem na estante? E eu tô montando essa estante, né, já faz um ano. E se eu tô montando essa estante faz um ano, que história vai ter, né? Vai ter eu fiquei em casa na quarentena, lendo ele. Mas tem um livro muito legal. Teve um livro que também é legal, né? Não é dos melhores, mas é um livro legal. Que tem uma história muito bacana, que eu tava na Namíbia. Você não sabe, Namíbia é na África, ele fica ali na lateral oeste da África, um pouquinho acima da África do Sul. Ela é fronteira da África do Sul. E eu tava na Namíbia. Namíbia é, um desertão. E eu tava passando 6 meses lá, na África. E eu comprei alguns livros. Eu tinha comprado Whiteout, que é um livro do Ken Follett. Eu comprei Code to Zero, que é a contagem... Eu não esqueci de falar o livro, né? E o livro é Contagem Regressiva, ou no caso lá era Code to Zero, escrito pelo Ken Follett. Então eu tava com Whiteout, eu tava com o Contagem Regressiva, e aí eu tava com a mala muito cheia, não cabia mais nada, eu tava com uma mala pequena, eu tava viajando com umas pessoas que eu conheci lá, então não tinha muito espaço, e
E eu tava com esses livros, só que são livros grossos. Eu não tinha onde colocar, tava tudo estufado já. E eu resolvi deixar no hotel, lá no hotel barra acampamento. Era meio que um espaço de recepção que atrás tinha várias áreas para acampar, assim, sabe? Então eu resolvi deixar lá no saguão mesmo o livro para conseguir, né, conseguir fechar mais fácil a minha mala. Só que aí no meio do caminho eu fiquei com peso na consciência. Fiquei com peso na consciência, falei, não, antes da gente ir, eu preciso ir ao banheiro e tal. E aí, quando a gente tava saindo, eu falei que precisava ir ao banheiro, eu voltei, peguei os livros, aí eu pus de volta na mala e eu não tenho mais eles. Mas foi uma história legal, foi um momento ali de tipo, será que eu tô com peso na consciência de deixar esses livros aqui? Deixar o contagem regressiva aqui pra eles, daqui no meio do nada, no deserto, ninguém vai ler o Ken Follett, deixa eu levar, vai, posso deixar, dar pra alguém que queira ler alguma coisa assim. Então, essa é uma história interessante que eu tenho com o livro Contagem Regressiva, escrito por Ken Follett. Próximo. Não toca nas minhas coisas. Qual livro você não gosta de emprestar ou tem medo de perder? E eu tenho muito medo de perder qualquer livro da série da Roda do Tempo. Por quê? Porque se eu perder qualquer livro, ou se eu emprestar para alguém e a pessoa não devolver, eu não vou achar em lugar nenhum, né? Porque não tem mais onde achar na Amazon, por exemplo. A gente só tem o Mercado Livre vendendo os livros por R$ 500. Então, né? Tem que cuidar da série da Roda do Tempo como se fosse ali cria nossa, porque se perder ou se emprestar e a pessoa não devolver, você vai ficar sem, porque não dá para recomprar de novo por um preço acessível, claro, né? Então, qualquer livro da série da Roda do Tempo. Próximo. Ansiedade. Qual livro você ficou tão animado de ler que não quis nem sair de casa? Em quarentena é até sacanagem falar isso. Mas teve um livro que eu li de uma forma muito voraz, que foi Battle Royale, escrito por Koshun Takami. E esse é um livro distópico, né? Que se passa num Japão que eles escolhem uma classe por ano para irem para uma ilha batalhar entre si até um sobreviver. E esse livro, ele é frenético, esse livro, porque os capítulos não são longos e todo final de capítulo ele tem quantos estudantes que restam. Então a gente tem uma evolução na história, a gente tem um progresso na história muito tangível, talvez, muito fácil. Então você está sempre querendo ir até o próximo capítulo para saber quantos estudantes faltam. Então você fala, ixi, mano, o cara tomou tiro, vamos ver no próximo quantos faltam. Aí fala, a mesma quantidade. Ah, então ele tá vivo ainda, aquele cara que tomou tiro. Aí fala, ah, não, faltam 20 estudantes. Ixi, o cara morreu, sabe? Então é uma leitura bastante frenética que me deixou colado ali nas páginas, porque é muito bom mesmo. Próximo. Compra no impulso. Qual livro você comprou sem qualquer planejamento? E o livro que eu comprei sem qualquer planejamento foi 1356, escrito por Bernard Cornwell. E eu comprei esse livro por quê? Porque eu estava na Amazon, estava vendo livros do Bernard Cornwell. Aí quando eu pus o 1356, ele falou lá, o Thomas de Houghton. Eu falei, comprei. Por quê? Porque Thomas de Houghton é o protagonista da trilogia do Graal, que é o Arqueiro, o Andarilho e o Herege. Que, né, tem até resenha aqui no canal e tal. Então... é uma trilogia finalizada. Aí quando eu soube que o 1356 é o mesmo Thomas de Houghton, só que num período adiante, eu falei, não, eu preciso ler agora esse livro. E aí eu comprei, tipo, na hora, assim, comprei. E tava um preço bom também, então ajudou, né? E o Bernard Cornwell é um autor que eu tenho bastante gosto, né? Bastante gosto. E o Bernard Cornwell é um autor que eu gosto bastante, eu tenho lido bastante coisa dele. E eu recomendo de qualquer forma. As cenas de luta são incríveis, ele tem um tom cômico também na escrita. E aqui o Thomas de Houghton ele é acionado novamente para ir atrás de uma relíquia sagrada para não cair na mão do pessoal ruim da igreja. Então esse é um livro que eu comprei no impulso, que eu já li, fiz resenha e eu gosto bastante. Então, essa foi mais uma tag literária, essa pela Beatriz Paludetto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.